Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala, irmão Flávio Sobrinho. Nesta feita, quero vos trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no Antigo Testamento, no capítulo de número 18, do livro de Primeiras Reis, o verso 21, que diz: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor a Deus seguiu, se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada alguma. Deus levantou o profeta Elias em um período caótico da história de Israel, em um período de crise política e espiritual. A Bíblia nos faz saber que Acabe reinava sobre Israel naquele período, fazendo coisas que não agradavam ao Deus de Israel. A Bíblia diz que ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, filha de um rei sidônio chamado Etibaal. E durante este período, o povo vai ser corrompido. A Bíblia diz que vão derrubar os altares de Deus e levantar altares ao Deus Baal. Neste interim, Deus vai usar-se do seu profeta chamado Elias, que diante da presença de Acabe o desafia. A Bíblia diz que Elias lança uma palavra e Deus vai fazer com que esta palavra se cumpra no ministério de Elias. E um período de mais de 3 anos não caiu chuva sobre a terra. Ao certo que veio seca, fome e desespero. Deus vai resguardar o seu profeta, sustentando ele no Querite, com pão e carne enviados através de um corvo. Neste cenário, Acabe se enfurece e busca por toda a região encontrar a Elias para o matar. A Bíblia diz que Deus o guarda, Deus o oculta, mas num dado momento o Senhor vai dar ordem a Elias para que ele novamente volte ao cenário, para que ele apareça. E Elias vai propor um desafio a Acabe, para que ele se juntasse no monte chamado Carmelo, ele e todos os profetas de Baal. A Bíblia diz que vai se juntar Israel e 450 profetas de Baal para o grande desafio. Elias propõe: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Então ele pega um bezerro e dá aos profetas de Baal. Eles vão então clamar a Baal, suplicar a Baal, para que Baal enviasse fogo do céu. Mas nós sabemos o final, o desfecho desta história. Quem é o Deus verdadeiro? A Bíblia diz que eles clamam, gritam, pulam, porém Deus não os responde. Então a Bíblia diz que Elias vai clamar ao Deus de Israel. E neste cenário, nesta ocasião, ele propõe ao povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A Bíblia diz que ele então conserta o altar de Deus. Pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Jacó. E ele então vai consertar o altar, colocando 12 pedras: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad e Azer, Zebulon, Isacar, Benjamim e José. Ele ajeita o altar, pega madeira e empilha sobre o altar, corta o bezerro e coloca sobre o altar. Também ele vai fazer um rego ao redor do altar e pegar 4 talhas de água, 4 grandes potes de água. E a Bíblia diz que ele, por 3 vezes, vai lançar esta água sobre o altar, de maneira que o altar encharcado, o rego qual ele fez, vai ficar encharcado de água. Mas ele sabia que o Deus ao qual ele servia era o Deus que iria responder. Deus então, mediante a oração de Elias, vai enviar fogo do céu, consumir o holocausto e a penha, e até a água que estava no rego, toda foi consumida pelo fogo que Deus mandou do céu. De maneira que Israel glorificou a Deus. Um grande avivamento aconteceu no Carmelo, porque um profeta decidiu não se curvar diante do pecado, diante do erro de toda uma nação. Ainda que o mundo esteja em densas trevas, Deus te escolheu como uma voz profética.
Deus te escolheu como alguém que vai fazer a diferença em meio a uma sociedade pecaminosa. Pessoas estão sendo ludibriadas por líderes religiosos, pessoas estão sendo conduzidas por homens que têm se desviado da presença de Deus. Mas eu te convido, meu irmão, minha irmã, a ser uma voz ativa, a crer no Deus que ainda responde com fogo. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que responde com fogo, é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E este Deus, através da sua palavra profética, da palavra de Deus, vai derrubar muitos falsos profetas que estão conduzindo o povo ao erro. Por isso, ainda que o meio que você se encontre esteja corrompido, esteja em densas trevas, seja luz. Deus diz em sua palavra: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada atrás do monte, porque a sua luz resplandece. Por isso eu te convido neste dia, nesta hora, a ser como Elias, a não curvar sua cabeça diante dos falsos profetas, diante daqueles que estão turbando a mensagem, o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação da palavra. Deus ainda tem Elias nesta terra. Deus ainda envia fogo do céu. Deus ainda opera o impossível. Creia nesta palavra, tome posse desta palavra, em nome de Jesus Cristo.